Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou te falar a história da arquitetura de São Paulo. Bom, pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, eu moro aqui em São Paulo hoje e por isso que eu decidi entrar no assunto especificamente da arquitetura de São Paulo, porque é onde eu moro, onde eu sei, e eu sei que é uma cidade muito importante aí dentro do Brasil no geral, e é muito importante, mesmo quem não seja de São Paulo, conhecer um pouco sobre arquitetura, principalmente quem é arquiteto ou faz a faculdade de arquitetura hoje. Bom, São Paulo é considerado a capital dos arranha-céus, a capital dos prédios, e é uma cidade muito importante em relação a isso. Economicamente falando também é uma parte muito importante da economia do Brasil. E eu vou falar um pouco sobre os monumentos, né, os projetos arquitetônicos que tem por trás dessa história, que é o resultado da história de São Paulo. Bom, primeiro o Pátio do Colégio. O Pátio do Colégio marcou a fundação da cidade de São Paulo e ele tem arquitetura, algumas características, né, da arquitetura do século XVI. Bom, ele era um colégio de jesuítas, então, né, como a gente sabe na história, isso que trouxe e fez a fundação da cidade de São Paulo. Então essa escola foi muito importante, mas hoje ela é um museu e aí ela tem um museu e a Casa Padre Anchieta, né? E dentro desse museu tem uma coleção de mais de 700 objetos que são da igreja e do Colégio dos Jesuítas para contar toda essa história da chegada dos jesuítas em São Paulo e também sobre a igreja e sobre a fundação da cidade. O próximo é o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é lindo, é um lugar extremamente majestoso, com escadarias maravilhosas, pinturas em ouro. Ele foi projetado em 1903, mas só ficou pronto em 1911. E uma coisa que é tão importante no teatro é que ele recebeu a Semana de Arte Moderna de 22. Isso a gente aprende lá no ensino médio, que foi uma semana muito importante para a arte, para a cultura do Brasil e que fez que a gente passasse para um próximo passo, e isso daí foi abrigado no Teatro Municipal. Ele é lindo, lindo, lindo. Hoje ele tem todo tipo de apresentação de balé, apresentação de música clássica. É muito legal. Lá tem várias coisas de graça ou com umas entradas com valores extremamente baixos, tipo 3, 5 reais. E vale muito a pena ir, se você estiver aqui em São Paulo ou se morar por aqui, vale a pena ir para conhecer, para ver tanto a arte que está sendo exposta lá, quanto também a própria estrutura em si, porque o lugar é lindo, é maravilhoso. Um outro monumento muito importante é o Mosteiro de São Bento. Ele fica lá no centro de São Paulo e ele abriga hoje a Basílica da Nossa Senhora de Assunção e o Colégio de São Bento. Ele também foi muito importante na época da fundação de São Paulo e para começar a erguer esses monumentos maiores, e também para começar a erguer esses monumentos maiores em São Paulo. Um outro edifício também muito importante em São Paulo é o edifício Guinle. Ele foi considerado o primeiro prédio vertical de São Paulo e uma das primeiras construções de concreto armado. E para quem não sabe, concreto armado hoje é a maior parte das coisas que maior parte dos prédios são erguidos em concreto armado em São Paulo, no Brasil todo. Então é um início, né, para uma coisa muito importante dentro do Brasil. E uma curiosidade desse prédio é que a fachada do prédio tem ramos e frutos de café, o que é muito legal porque, para quem não sabe, São Paulo começou a ter importância e começou a ter esse fluxo, e é o início do que é hoje São Paulo, é por causa do café. São Paulo tem uma ligação muito importante com o café na história, e ter isso num prédio é um marco, assim, é como se fosse uma lembrança para ninguém nunca esquecer qual é a história da cidade. Bom, outro edifício também que é muito importante é o edifício Martinelli, que também fica lá no centro de São Paulo, e ele tem 30 andares. Ele foi primeiro projetado para ter 12 andares, mas o construtor da obra, que era Giuseppe Martinelli, decidiu que teria 30. E muita gente ficou até com medo de que o prédio caísse e tal, e com isso o proprietário, né, o Giuseppe Martinelli, decidiu morar no último andar. Assim, seria como se fosse uma comprovação de que o prédio foi bem feito, que ninguém precisa ter medo. Porque na época ele era o edifício mais alto do mundo, tirando dos Estados Unidos. Sem contar os Estados Unidos, ele era o edifício mais alto do mundo. Então muita gente teve medo e teve receio de ir pra lá, com medo de que o prédio caísse. Mas hoje ele é um prédio com uma vista linda e tá em pé, gente, nunca caiu, tá? Então a construção foi boa. E tem uma vista maravilhosa, então vale a pena visitar. Também fica lá no centro de São Paulo. Tem também o Tribunal de Justiça. Ele foi inaugurado em 1937
E ele na época era sede da Bolsa de Valores, mas hoje ele já não é mais. E uma coisa legal é que ele foi inspirado na arquitetura maia, o que não é uma arquitetura que a gente vê muito aqui em São Paulo e nem no Brasil todo no geral, então ele é diferente e vale a pena a visita também. Tem também um outro edifício que é super importante aqui para a história de São Paulo, que é o Banespinha, que é o edifício Matarazzo. Ele chamava Banespinha porque ele abrigou o banco até 2003 lá, mas desde 2004 ele é sede da Prefeitura de São Paulo e ele foi inaugurado em 1939. Então, se você ver, existe uma linha temporal aqui nos prédios que eu tô te falando que tá indo aí entre 39, 20 e pouco e tal, e você vê que todos eles estão criando uma história, então essa ascensão dos prédios no Brasil também. Então a gente começou com coisas que não necessariamente eram prédios, mas eram monumentos muito importantes da cidade de São Paulo, né, da arquitetura, e com isso ele vai crescendo e vão tendo prédios com importâncias cada vez maiores, tanto para a economia da cidade quanto do país no geral, mas que também ia transformando ele nesse polo econômico que ele é hoje. Tem também um prédio que eu gosto muito, que é o edifício Copan. Ele foi feito pelo Oscar Niemeyer e o que é de diferente dele é porque ele é feito em forma de S. E é um S gigantesco, então é um prédio extremamente horizontal, assim, ele é muito, muito grande. E ele tem vários tipos de planta, ele tem desde kitnet até apartamento de 2 quartos gigantescos. A ideia inicial dele era ser um hotel, só que acabou que ele se transformou em um prédio residencial mesmo, e ele também tem o térreo todo comercial, o que é muito legal, porque ele foi o primeiro prédio no Brasil, né, em São Paulo, pelo menos até onde eu sei, o Brasil eu não tenho certeza, que tinha esse térreo comercial e em cima residencial, que é uma coisa que hoje está voltando muito e tem muitos prédios já fazendo isso e que é muito legal porque traz essa atividade, né, traz essa fachada ativa, que é um termo que a gente ouve muito em urbanismo na faculdade. E ele traz essa fachada ativa, traz gente para o prédio, traz essa circulação e, claro, né, sempre funcionando muito bem em relação à privacidade de quem mora nos outros andares. Ah, e ele foi inaugurado em 1954. Agora, para quem quiser saber sobre São Paulo antes da época do café, lá entre 1600, aí tem duas construções muito importantes dessa época, que a primeira é a Casa do Sítio do Capão, que fica na Vila Formosa, que é dessa época aí também, e a outra é a Casa do Bandeirante, que fica no Butantã. São regiões distintas da cidade de São Paulo, mas que eles contam também essa história de antes do café e de antes de toda essa verticalização da cidade de São Paulo. E voltando para os prédios que eu estava comentando para vocês, entre 1930, 1940 até 50, foi onde teve realmente essa ascensão aí que eu comentei sobre os prédios da cidade de São Paulo. E todos eles, ou a maior parte deles, tem a Art Deco. É uma arte que é um estilo, né, de arquitetura que foi muito empregado aqui em São Paulo, que é usado inclusive até hoje em alguns prédios, né, em algumas construções, e que realmente marca a vista, né? Ele marca a cidade de São Paulo. Então, quando você vê a Art Deco, na hora você já consegue associar a cidade de São Paulo, porque isso está sempre muito presente aqui. E aqui em São Paulo tem uma parte do centro que se chama Centro Velho, que é basicamente onde tem a maior parte dessas construções que eu comentei com vocês. Então, assim, existe um trajeto muito legal para você fazer ali no centro, que não demora muito. Eu acho que, em questão assim, se você andar 1 hora, você já consegue ver todas essas partes. Então você consegue ver o Mosteiro de São Bento, você consegue ver o Pátio do Colégio, o Teatro Municipal. É uma caminhada muito gostosa. É importante que você faça durante o dia por questão mais de segurança, mas é uma visita muito gostosa que você vai entender muito sobre arquitetura, sobre a arte, sobre a história de São Paulo e que você vai conhecer a maior parte dos edifícios aí que estão sendo comentados e que fazem realmente a história da cidade de São Paulo. Claro que não tem como a gente falar sobre a arquitetura de São Paulo e não pensar sobre a Avenida Paulista, né? Que tem todos os prédios gigantes de São Paulo e onde tem uma vista maravilhosa e onde ocorre a maior parte de São Paulo, assim, a maior parte das empresas, e muitas empresas, né, estão naquela região hoje. E foi uma avenida que ela foi projetada assim, porque muitas avenidas principais da cidade acabam simplesmente se tornando a avenida principal da cidade. Mas São Paulo não, Avenida Paulista não, desculpa. A Avenida Paulista não foi, ela realmente foi projetada e ela foi inaugurada em 1891.
E ela começou a tomar uma forma e realmente começar a ser mais importante porque ela era um caminho de passar a boiada pela cidade de São Paulo. Então todo mundo via que passava por ali e decidiram transformar aquilo numa coisa mais direitinho, realmente numa avenida. Então no começo ela abrigou algumas casas, ela era bem residencial, então tinham casas imponentes, chácaras, inclusive a família Matarazzo estava lá. Para quem não sabe, a família Matarazzo é uma família extremamente importante para a cidade de São Paulo, tanto historicamente quanto economicamente, então vale a pena uma pesquisada aí sobre essa família. E eles tinham várias casas, inclusive uma delas que foi o que hoje é o Shopping Cidade de São Paulo. Eles tinham uma casa lá, uma das maiores casas, inclusive eu acho que era uma das últimas que tinham ali na Paulista, não tenho certeza, e que foi demolida e construíram um shopping. Mas isso com todo o ok da família, tá? Não foi nada errado nem nada. A família que deu ok em relação a destruírem a casa deles também. E aí entre 1950 e 1960 que começou a virar uma coisa mais comercial, né, a ter mais prédios e construírem esses prédios que a gente conhece aí da Paulista, a maior parte deles foi construída na época de 1960. E aí sim ela começou a se transformar no que ela é hoje, e até hoje ela tem essa manutenção, né, tanto de polo econômico quanto polo artístico. São Paulo a Avenida Paulista, desculpa, a Avenida Paulista é muito importante para a arte e para a cultura da cidade de São Paulo hoje. Agora, se você quiser conhecer a parte mais tecnológica, a parte mais moderna da cidade de São Paulo, aí você já vai para um outro lado que não está mais no centro, que é a Avenida Juscelino Kubitschek, a Brigadeiro Faria Lima e a Avenida Luiz Carlos Berrini. São vias que são bem próximas uma da outra ali, a continuação uma da outra, e acabou se tornando um polo econômico também muito importante, acho que até tão importante quanto a Avenida Paulista, e ela segue a margem do rio. Então é uma avenida, né, uma via que acabou se cortando e tendo outros nomes, mas que ela se transforma toda nesse polo econômico, com prédios novos, porque essa transformação dessa região em polo econômico é um pouco até que recente, né? Eu acredito que seja dos anos 80, 90, mais ou menos para frente, isso eu não tenho tanta certeza, mas que realmente ela se transformou no que ela hoje recentemente. Então tem prédios extremamente novos, extremamente modernos, aqueles prédios muito, muito bonitos, inclusive nessa região que fica a Ponte Estaiada, que é um cartão postal da cidade de São Paulo, e também é muito importante. E eu mesma morava ali no Brooklyn, na região da Luiz Carlos Berrini, e eu lembro quando ele nem era tudo isso, lá no início dos anos 2000. Era uma avenida do bairro, mas não era uma avenida do bairro super importante e tal. Existiam outras avenidas de bairro ali, pelo menos, que eram mais importantes para quem morava lá na região. E hoje é ao contrário, eu morava lá e assim, eu saí de lá depois dessa transformação no que ela é hoje. Eu acabei me mudando da região, mas eu lembro da transformação, de que como começaram a aparecer mais pessoas de terno, de social durante o dia, e que durante a hora do almoço aquilo virava uma loucura, e com isso começaram a abrir milhares de restaurantes ali, e que ela se transformou realmente, saiu de uma avenida de bairro que nem era tão importante assim, que ela só ligava o bairro do Brooklyn a outros bairros, mas que para quem morava ali não tinha tanta importância, para hoje se transformar numa das avenidas talvez mais importantes da cidade, mais conhecida, e realmente ser o que ela é hoje, né? Esse polo econômico também, onde tem milhares de empresas lá. E é muito importante também conhecer essa região se você quiser ir para o lado mais moderno e mais tecnológico da cidade de São Paulo. Bom, gente, então é isso. Hoje eu falei muito, esse vídeo deve ter ficado gigantesco. Ainda quando eu for editar eu vou ver quanto é que ficou. Mas eu consegui pincelar para vocês desde o início, de 1600 até esses prédios mais atuais aí da região da Vila Olímpia, Brooklyn, Itaim Bibi, Pinheiros, para que vocês consigam entender realmente toda essa história e todos os marcos arquitetônicos que vêm junto com a história, né? Porque a história ela tem toda a ligação com a arquitetura, então quando você aprende um, acaba que você aprende o outro e não tem muito como separar. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deem o seu like e tchau!